Começa agora um novo episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, o Ovote, e comigo tenho os meus comentadores residentes, Bernardo Faro, Joana Marques Braz e Gonçalo Sousa, que estão comigo faz amanhã um ano. Pois é, o Geração V faz um ano de programas. Quem diria? Parabéns a nós. Obrigado, Vasco. Parabéns a nós. Não há bolo, mas há Já temos champanhe. uma surpresa. Já temos a seguir. E como já devem ter reparado os nossos ouvintes e espectadores mais atentos, para o painel ficar completo falta a Catarina, que infelizmente para nós tem um anúncio a fazer. Deixou-nos um áudio que vamos ouvir. Olá a todos. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns à Geração V por fazer um ano de programa e de assistência. Estão todos de parabéns. Chegou agora a altura de eu me dedicar a outros projetos, mas queria agradecer a todos vocês. Este ano que passou na Geração V foi um ano no qual eu aprendi muito e no qual me diverti muito também. Portanto, queria agradecer à Joana, ao Bernardo, ao Gonçalo e ao Vasco a companhia semanal, as nossas discussões, os nossos debates, as nossas concordâncias e divergências. Foi mesmo uma experiência muito enriquecedora para mim. E pronto, eu agora simplesmente vou passar para o lado dos ouvintes. Sei que vocês vão continuar em força e por muito tempo. E portanto eu vou só agora passar para o outro lado e desejo-vos muita sorte e que continue tudo bem desse lado. E portanto um grande beijinho para todos. Muito obrigada e até breve. Muito obrigado, Catarina. Palmas, exatamente. Foi uma grande parceira nesta aventura. Nós já lhe dissemos que as portas estão sempre abertas e ela pode voltar sempre que quiser, mas agora vai viver novas experiências e nós desejamos toda a sorte do mundo, como é óbvio. E agora temos uma... Eu fico com muita pena. Sim, digam alguma coisa sobre a Catarina. Era bom termos uma presença esporádica de vez em quando. Acho que ela aceitava. Sim. Eu acho que sim. E deixar aqui a nota que nós agora temos a árdua tarefa de arranjar uma substituta. Sim, até porque a Catarina, eu sentia muitas vezes isto, era a pessoa que trazia uma voz muito ponderada sobre as coisas. Sim, era jornalista muitas vezes. Era a muito mais fixe. apaziguadora. Era apaziguadora, É verdade, exatamente. é verdade. Era a Portanto, eu mais Vai fazer presidenciável de todos. Exatamente, de todos nós. Catarina a presidente, vamos Sim, embora. senhor. Mas pronto, agora também fazemos este brinde pela Catarina. Trouxemos aqui um lambrusco que eu vou pedir ao Gonçalo para abrir. Eu tentei Vejam comprar lá. um champomi porque são 1 da tarde, eu ainda não almocei, por isso isto ainda me cai mal, mas pronto, é só Ao um ginásio brinde. que o Gonçalo faz. Se As não pessoas fosse não, chinês? que usa. Vamos. Estava só a tentar que isto não fosse para a tua cara. Espera. Aí está. Gonçalo tem jeito, foi logo. Ora, beber Eu champanhe vou para aí para o pé de caneta. vocês. Malta, o objetivo é não acabarmos o episódio todos bêbados, não convém? Não é? Imagina, Mais? eu andei Ou a. não? Eu Queres mais, não, não? estou ótima. Dás bem? Eu andei atenta à campanha do Rui Rocha, por isso eu acho que vou olha, eu só quero conseguir mesmo fazer um bons bocadinho. brindes. Olha. Ih, Já já sujei sujou a a mesa. mesa. Já sujou a mesa. Tá bom? Cuidado com Espera. o casaco, hein? E acabamos Isso é- todos, Aí, bem. todos bem. a cantar aquela Tens um música papel. de É que a Tony. mesa é branca. Pois Não é, tem, branca. Não me queres. É Já branca, limpamos? Já limpamos, Não, pronto. Um ainda brinde. nós- Um brinde brinde a a nós. isto. Estamos brinde. aqui durante mais um ano. Isso Ora, aí mesmo. está. Mais um ano, ou Olha, dois ou Geração três. V, Bora lá. Bora, Avançando. maltinha. Fantástico. Não é mau. Mas era o mais barato. Estamos em contenção Estamos de muito à esquerda, pá. Vamos aos baratos, vamos embora. Um brinde para todos aí em casa também. brinde Já para todos. Exatamente, e muito obrigado Olha, por... Não é mau, Vasco, não é mau. Abaixo dos grandes grupos económicos, tenho-vos a dizer. Não, mas obrigado às pessoas que nos acompanham há um ano e tem sido uma experiência excelente mesmo. Não Por há isso, um muito papelinho obrigado. para passar Queres que eu vá buscar Acho que não. rapidamente lá fora? Vamos Só- inovar aqui só- este só- episódio. Vamos perguntar ao Bruno se podemos, da Regi. Ó Bruno, eu posso ir lá fora buscar rapidamente um papel, assim num segundo. Ok, Temos eu vou lá. autorização. Gonçalo, Fantástico. vou. Obrigado. Então, mas vamos Obrigado, Joana. vamos Vamos avançar. começando, Isto é vamos o começando, último episódio que temos antes das eleições, por isso não poderia deixar de ser. Hoje Quero- é o primeiro dia do Exato. resto da tua vida. Quero ouvir a opinião dos meus comentadores sobre esta última semana de campanha, as sondagens, as previsões, por isso, quem quer começar? Eu posso dar o pontapé Bora, de Gonçalo. saída. Arranca. Vamos a isso. Então, o que é que achaste desta última semana? Esta última semana foi marcada por várias coisas. Pronto, à parte do refluxo esofágico do André Ventura, que Exato. felizmente. Tome, Gonçalo. Ah, pá, Está limpo, fantástico. A Joana está aqui a Fantástico, limpar, a Joana. ajudar o Querida, Gonçalo. Muito obrigado, Joana. Muito obrigado, Joana. Não vale agora pedir-lhe que ela te faça a mal, ok? Mas falando agora desta semana, foi interessante porquê? Porque agora tivemos várias sondagens para todos os gostos. Eu vi sondagens onde, já que falava aqui do André Ventura, vi sondagens onde o Chega chegava com margem de erro aos 22%.
e vi uma sondagem do Sol que, sem a margem de erro, chegava aos 15. Vi sondagens onde a AD tinha 28 ou 29, vi sondagens onde a AD tinha quase 35. Portanto, há aqui um range eleitoral que é muito grande para se tentar perceber alguma coisa. Não fazemos a minha ideia do que é que vai acontecer, pois não? E eu recordo uma coisa que é, em 2022, António Costa tinha sondagens que davam a vitória a Rui Rio 3 dias antes das eleições. É verdade. Ou seja, há o período que nós estamos agora. E a realidade é que eu não estou a dizer que Pedro Nuno Santos vai ter uma maioria absoluta, até acho que é mais improvável, claramente mais improvável do que aconteceu com António Costa. Mas a verdade é que isto está bastante imprevisível. Até porque a percentagem de indecisos em algumas sondagens é particularmente elevada. Sim, 10 a 20%. 10 a 20%. O mínimo de indecisos em termos de sondagens são 12%, à volta disso, nas sondagens que tinham menos indecisos. Nas que havia mais, chegava a 20%, ou seja, um quinto do eleitorado não sabem quem é que vai votar. Portanto, isto altera muito a dinâmica, principalmente não só nos pequenos partidos, mas nos 3 grandes. Nós próprios, os 3, estávamos a dizer que ainda não sabíamos em quem é que íamos votar. Sim, há aqui sempre é dúbio para toda a gente. Muita não é? gente Para vota no muita próprio gente, dia. Decide exatamente, no próprio decide até uma questão momentânea, não é? Exato. E foi curioso ver também em determinado aspecto das sondagens dizerem que os debates foram muito importantes. E é aqui que me leva também à questão, na sondagem da Católica, 30 e tal, 20 e muito ou 30% disse que para a decisão de voto os debates foram muito importantes. E aqui é que eu acho que entra as alterações eleitorais, no sentido em que os debates correram bem a Pedro Nuno Santos, ele começou muito bem, mas acabou mal e ficou com essa imagem. Já André Ventura, por exemplo, foi o oposto. Ele não começou particularmente bem e acabou derrampante. Tanto que naquela sondagem que existiu também sobre quem é que, foi uma sondagem do público, quem é que tinha vencido o debate das rádios, que o Observador também transmitiu, o Ventura ganhou com 60% ou 50 e tal %. E portanto eu acho que o Chega acaba em tendência ascendente, mais por... Eu sei que agora há esta questão do que aconteceu ao Ventura e etc. Enfim, mas acho que isso acaba por não impactar de uma forma política. Achas? Assim. Sim, acho que não, muito honestamente. Vi comentadores ou analistas a dizerem que poderia afetar de duas formas. No sentido em que o Ventura é visto como um homem muito forte, politicamente, etc. E que teria que ter sempre uma posição muito rija, tendo em conta o partido que lidera. Isto enfraquece-o. E enfraquece-o. Mas eu não vejo bem isso. Até porque quando um político, um líder, uma personalidade já tem um estatuto cimentado, pessoas bastante conhecidas e que para a sua base eleitoral ou a sua base de apoio, não é só políticos, futebolistas, seja quem for, mostram um sinal de fraqueza, de vulnerabilidade, não é? Portanto, saúde, doença, questões emocionais, acho que isso humaniza. até humaniza e até os favorece, porque o pressentimento que passa para muita gente é o homem ou a mulher está sempre em combate, está sempre em cima e não sei o que, não sei o que mais, mas também tem aqui este momento que me faz ser mais igual a ele. E isso até pode ser vantajoso, embora eu não acho que o faça catapultar para primeiro lugar. Para primeiro lugar, não é? Mas há aqui um dado interessante, só para concluir, é que nesta última sondagem da Católica, e as sondagens valem o que valem, mas a que tem mais acerto ao longo da história da democracia portuguesa é da Católica. Nesta última sondagem da Católica, a distância do Chega para o PS é inferior à distância do PS para a AD. Ui. Ou seja, neste momento, segundo as sondagens da Católica, as tendencialmente mais credíveis, é mais provável o Chega estar em segundo lugar do que o PS estar em primeiro. Bem. Isso. Joana, chocada Não, com essa possibilidade. Eu não acho, ou seja, eu começo logo por discordar porque eu não acho que a da Católica, e contra mim falo, porque eu estudei na Católica e foi Mas o tem sítio sido onde sempre, mais por acaso. sei estudar. Não, é mesmo. Mas ou seja, em 2022 também essas mesmas sondagens davam a tal vitória a Rui Rio. Não era, estavam ali num possível empate, não sei o quê, pronto. Sim, vê a Depois possibilidade António Costa ganhou com a maioria absoluta e eu acho que esse é o valor que temos que nunca nos esquecer que as sondagens têm. Que é, as sondagens colocam as pessoas numa perspectiva de quem é que poderá ser o próximo governo ou não, e depois as pessoas podem fazer o tal dito voto útil e mudar a sua intenção de voto ou não à última da hora. Portanto, eu acho que as sondagens valem o que valem a esta fase do campeonato. Em relação à campanha. Em relação à campanha, em relação à campanha, eu acho que vimos aquilo que já estávamos um bocadinho à espera quando a moção de confiança foi chumbada, que é uma campanha que vai mais por tentar vender quem é que é o melhor candidato a primeiro-ministro Fraca de ideias, do que propriamente qual é o partido mais recheado de ideias, não é? Nós olhamos, por exemplo, para o Bloco de Esquerda, que o programa que fez foi o programa de 2024. Publica um manifesto de páginas mais reduzidas e diz, bem, mas foram frontais, não é? Ok, nós continuamos a prometer aquilo que prometíamos para 2024, porque não tivemos possibilidade de determinar os nossos mandatos nos deputados. E os outros partidos, de modo geral, nos seus programas, tiveram programas com muitas semelhanças, porque a verdade é que passou um ano do que prometeram há um ano atrás, a diferença não é muita, e o governo normal não... isso também. Nós não vamos a eleições
por ausência de medidas ou por esgotamento de ideias. Nós vamos a eleições porque há uma pessoa que era primeiro-ministro, ou ainda é primeiro-ministro neste momento, era primeiro-ministro, e não conseguiu esclarecer uma situação que deixou Portugal inteiro na dúvida em relação a si. No caso, deixou Portugal inteiro na dúvida na representação dos deputados, ou seja, não foi cada português dizer sim senhora, desconfio de Montenegro, foi os deputados em si estavam a desconfiar. O primeiro-ministro não foi capaz de esclareceu só em campanha, portanto isto na verdade é quase, essa campanha sempre foi uma campanha por popularidade, e como é óbvio que numa campanha por popularidade nós não podíamos esperar outras coisas, para além de, e agora muito frontalmente, e estamos num podcast de miúdos, um bando de miúdos a tentar ser o mais popular da escola. Sim. E, portanto, neste bando de miúdos a tentar ser o mais popular da escola, temos jogos de computador, temos motares, temos uma série de números feitos, porque aquilo que eles querem é mostrar que são os mais fixes, os mais cools. O programa das Geirinhas escolhe-lhes muito bem no colo, não é? Porque consigo mostrar que sou muito cool e consigo fazer aqui uns soundbites porreiros, mas na parte humorística da coisa, não necessariamente por causa das medidas. Se formos a pensar, se fizéssemos uma sondagem aos portugueses, se calhar mais portugueses nos sabiam dizer que Luís Montenegro, se Luís Montenegro sabe ou não sabe jogar pedra, papel e tesoura, do que qual é a medida que Luís Montenegro tem para a habitação. Sim. Se calhar mais pessoas em Portugal nos sabiam dizer sim senhor, Luís Montenegro não sabe jogar pedra, papel e tesoura e Pedro Nuno Santos sabe, do que qual é a medida que Pedro Nuno Santos tem para a habitação e Luís Montenegro. Uma delas. Portanto, eu acho que estamos um bocado nesta onda. E depois queria podemos falar agora de André Ventura ou não? Sim. Do refluxo. Temos que ir ao Bernardo, mas do refluxo ajudem-me com a palavra. Refluxo esofágico. Refluxo esofágico. Eu quero só dizer que ontem, quinta-feira, passámos o dia inteiro a ouvir falar sobre refluxo esofágico. E passámos a noite inteira a ouvir falar sobre como os mídia e como as televisões fizeram um mau serviço em passar o dia inteiro a falar do refluxo esofágico. Portanto, no penúltimo dia de campanha, foi isso que nós estivemos a ouvir falar. E queria só salientar aquilo que David Diniz disse, diretor adjunto do Expresso, porque foi para mim muito impactante vê-lo fazer isso. Ele trabalha no Expresso, não é? Portanto, desceu uns andares, foi até aos estúdios da SIC Notícias, estava a comentar e disse de uma maneira muito frontal e que eu gostei mesmo muito de ver. Ele disse, bom, nós nos jornais e na rádio passamos centenas de notícias portanto o jornal coloca nas redes, no site e faz as edições em papel com centenas de notícias e algumas falam de André Ventura quando assim é necessário. A televisão passou mais de 50% do dia a falar de André Ventura, tem responsabilidade sobre isso e neste momento a televisão está a fazer um mau serviço e fez um péssimo serviço no penúltimo dia de campanha. Muito bem, obrigado Joana. Bernardo, concordas com isto? Queres também dar a tua nota sobre a campanha? Só dizer que é para depois não me virem atacar e dizer que eu estou a rogar pragas ao André Ventura. Se ele teve realmente uma coisa de saúde grave, eu desejo as melhoras todas do mundo. Agora, não é por Portugal inteiro estar a desejar ou não as melhores André Ventura que ele vai ficar melhor ou não. Portanto, há também pode haver um aproveitamento político de uma pessoa, mesmo estando ela doente. Atenção. Mas eu desejo as melhoras àquilo que André Ventura sente negativo. Muito bem. Bernardo. Olha, Vasco, eu acho que não há muito mais a dizer relativamente a esta campanha. Já me tenho expressado no sentido em que a falta de uma narrativa sólida é mais do que claro. Isso, inclusive, vê-se bem nestas últimas sondagens também. Eu já desde o início que digo que achava que a AD não ia ganhar deputados. Eu, inclusive, avancei logo um cenário em que os via até a perder deputados. Continuas a achar isso? De acordo com as últimas sondagens, vão manter, portanto já de si não é necessariamente resultado. Subir um bocado, atenção. Supostamente não muito, ganharão um deputado. Já vos vou pedir as vossas previsões na segunda parte. Sim. Depende. Pronto, e portanto, aquilo que eu acho é, primeiro, Luís Montenegro a jogar voleibol na praia, bem, acho que é isto, não é? Era o que a Joana estava a dizer. Isto parece que estamos no High School Musical, não é? E de repente temos ali o Zac Efron à frente de todos nós a mostrar o melhor que sabe fazer. O Zac Efron de espinho é sempre bom. Zac Efron de espinho, é exatamente. Boa. Depois parece que tivemos aqui um concurso de motorratos, não é? Saíram todos, de repente, são todos motares, só nos faltava agora fazer uma tatuagem, amo-te mãe, amor de mãe, e coisa, não é? É tudo o que lhes falta. E acho que concordo aqui neste caso, não só com o Gonçalo, mas também com a Joana, que acho que cá está, a discussão de ideias não foi imensa. Também é verdade, num ano nós não havíamos de estar aqui hoje a discutir muito mais ideias. E os líderes são todos iguais. Os líderes são todos os mesmos, exatamente. Há só uma grande nota que eu retiro de tudo isto, que é Pedro Nuno Santos conseguiu fazer aquilo que na altura Mário Soares dizia, e que Margaret Thatcher há muitos anos diz, que é meter o socialismo numa gaveta. Portanto, ele conseguiu efetivamente anular aquilo que seja uma proposta de valor alternativa que o Partido Socialista aqui tivesse. Portanto,
portanto, eu hoje vejo o LIVRE a crescer muito mais, e espero que assim seja, porque efetivamente o Rui Tavares fez um grande trabalho e tem feito, e estão hoje a posicionar-se como uma alternativa credível, e acho que o Partido Socialista perde muito aqui naquilo que foi o trajeto que Pedro Nuno Santos fez, e também naquilo que foi a sua incapacidade de se posicionar com uma narrativa diferente. Mas mesmo assim a campanha não foi esclarecedora para ti? ainda não sabes em quem votar? Não se trata de ser mais ou menos esclarecedor, ou seja, eu acho que o Excel está montado. Já votas em Lisboa, certo? Sim, eu voto em Lisboa, voto em Alcântara. O Excel está montado, já estava montado há um ano atrás, e portanto eu mantenho aquilo que há um ano atrás dizia, que é finalmente um virar de página ao socialismo que há tantos anos empobrece Portugal e que nos atrasa economicamente. Agora, isto é aquilo que eu vejo relativamente àquilo que possa ser uma maioria de direita no governo, e portanto não é, no entanto, aquilo que eu vejo quando, por exemplo, vejo que estamos aqui hoje chegados a mais umas eleições por causa de uma atitude que eu continuo a achar que foi puramente infantil da parte de Luís Montenegro. Quer dizer, como é que alguém chega a líder do PSD e depois candidato a primeiro-ministro sem saber primeiro que tem que tratar de determinados temas, garantir que está tudo ok, e portanto acho que isto foi um erro primário e não consigo perceber o que é que vamos retirar destas eleições mais do que só firmar uma maioria de direita parlamentar. Mas também será esta a jogada que assim seja. Eu acho que ele nunca vai ter uma maioria absoluta. E aquilo também que eu digo é, o Excel está montado sim, mas eu continuo a dizer aquilo que sinto, que é, falta uma narrativa para Portugal. E eu continuo a achar e a sentir exatamente o mesmo que já senti há um ano, que é, eu não vejo qual é o Portugal que nós estamos aqui a construir. Ok, excelente, resolvemos os problemas da crise da habitação, reduzimos os impostos sobre as grandes empresas, 30 por uma linha. Mas o que é este país para o qual nós estamos a caminhar? Quem nos está a levar para onde? E, portanto, esta noção, eu acho que ainda não está explanada. Resolver problemas é diferente de ter uma visão, e, portanto, a resolução de problemas é um meio para atingir o fim, e o fim tem que ser essa visão. E eu acho que neste momento ainda não temos nenhum líder em Portugal que nos traga esta visão. Pronto, só deixar aqui uma última palavra relativamente ao André Ventura, que é... O Gonçalo, por exemplo, dizia há dias no seu grande canal de YouTube, que é, by the way, dos melhores canais em Portugal de comentário político, portanto, se não o seguem, por favor, que o façam. Obrigado. Mas ele dizia aqui há uns dias que agora com o André Ventura a passar por esta situação difícil de saúde, que é muito mau, tanta gente que inclusive vem a público ou nas redes sociais manifestar-se de que ele devia de morrer. Eu também acho isto não só dramático, como muito pequenino de cabeça, mas bem, a mim também já me chamaram de dar taconas de esquerda, e portanto eu estou profundamente satisfeito nisso. Ele nem avisa para metermos o pi. Manda logo. Eu acho que é dos bons momentos. Ainda bem que isto vai para a edição. Agora, a questão é, eu acho que André Ventura e este sentimento que nas redes sociais agora se vive relativamente à situação que André Ventura está a viver, mais não é senão o reflexo daquilo que também foi o que ele andou a semear, não só no discurso de anti-tudo, não é? Como ele sempre aqui foi criando e que tem criado. Não estou a dizer que tudo aquilo que ele diz é mau, porque há muitas coisas com as quais eu também concordo. Desejar a morte às pessoas. Isso, eu acho que desejar a morte exatamente, não estou a dizer isso, não é isso que eu estou a dizer. Aquilo que eu estou a dizer é o sentimento que é passado, sobretudo aquilo que eu acho que é o grande sentimento de desconfiança. E ele está a fingir ou não. E o simples facto dele, candidato a primeiro-ministro, poder estar numa situação em que alguém lhe reconhece que uma situação destas possa ser em si mentira, cá está, ele andou a brincar tanto com a história do Pedro e do Lobo que neste momento acho que acaba a levar com isto. Sim, mas claramente não foi mentira. Eu quero acreditar que não. Okay? Não, mas não foi mentira, senão os hospitais não davam uma pulseira laranja, não faziam um cateterismo. Sim, mas Gonçalo, era o que eu dizia, tu podes estar doente e haver aproveitamento político, tu podes estar doente e haver aproveitamento político na mesma. Isso é inerente, não tem que ser mentira. Mas aí a culpa não é do próprio André Ventura. O André Ventura não tem culpa de ter uma dor no peito quase igual a um ataque cardíaco. Porque depois é a maneira como te colocas à saída do hospital. Estou só a falar do sentimento que houve em torno da desconfiança gerada, mas só isto. E como já é hábito, todas as semanas quero ouvir as sugestões dos meus comentadores. Começamos por ti, Bernardo. O que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Olha, Vasco, eu hoje vou recomendar uma pessoa que eu achei que está grande máquina no modo como ela conseguiu aqui fazer um bom sketch em torno do perfil dos candidatos, que é a Liliana Marques. Eu descobri através da página do Instagram aqui da nossa Joana, que partilhou esta semana, e portanto, exatamente, e portanto eu deixava que a malta fosse ao Instagram e que desse um follow na Liliana Marques, ou lily.justlily, e vejam sobretudo os últimos 4 ou 5 ou 6 vídeos que ela colocou, onde é um sketch muito pequeno sobre o perfil dos candidatos e daquilo que é uma interpretação vista de fora, e acho que está muito bem conseguido. Muito bem, obrigado, Bernardo. Joana? Esta semana perdemos uma pessoa extraordinária no mundo
que se chama Pepe Mujica. O nome oficial, o primeiro nome dele é José Mujica, mas é conhecido como Pepe. Este homem, no meu caso, às vezes parece um bocadinho exagero, não é? Pelo menos eu sinto isto, às vezes penso, pá, mas este homem, na verdade, mudou a minha vida porque eu ouvi um documentário dele, um documentário que se chama Humans, e fizeram-lhe uma entrevista, 10 minutos, e eu ouvi esta entrevista numa fase da minha vida quando era adolescente, a passar para o início da fase adulta, e isto mudou muito o meu pensamento e a forma como eu vejo a vida e o meu pensamento económico. Tenho aqui que duas pessoas que gostam tanto de economia. Mudou muito o meu pensamento económico e pôs-me a valorizar muito esta ideia de que não, a única coisa que nós temos na vida é tempo, e nós, com o nosso tempo, vamos fazendo trocas e trocamos o nosso tempo por dinheiro. E, portanto, quando estamos a comprar um café, nós, na verdade, não estamos a comprar com o dinheiro, estamos a comprar com o tempo, que é a única coisa que nós temos e que vamos trocando por dinheiro. E cada pessoa faz uma troca mais ou menos valiosa, porque há pessoas que ganham 10 euros à hora, há outras que ganham 100. E portanto eu aconselho toda a gente a ir ver o vídeo. Pois, agora fiquei curioso também. Um documentário. Se colocarem no YouTube José Mujica Uruguai Human ou Pepe Mujica Tempo Human, vão conseguir ver. É um vídeo de 10 minutos. Vejam, porque este homem, eu sei que para as pessoas de direita ele tem um pensamento e uma ideologia de esquerda, mas vejam, porque é um testemunho de vida muito impressionante e muito inspirador. Muito bem, obrigado, Joana. Gonçalo? Eu até pensei, vou criticar a Joana por estar a recomendar a economia de esquerda, mas os meus economistas favoritos são de esquerda também, portanto é um bocado chato. Já agora faço só aqui uma recomendação, acho que já recomendei anteriormente até. Gonçalo recomenda a Karl Marx em 3. Não, o Branko Milanovic. O Branko é muito melhor que o Karl Marx, não entenderam? Muito mais, também é mais moderno, mas enfim. Também, não? Mas o Branko Milanovic dos melhores. Mas a minha recomendação, além desta, por acaso lembrei-me, vou recomendar o debate que nós, aqui na Geração V, organizámos, e eu voto também, há 2 dias, foi terça-feira. Terça-feira, há 3 dias, mas já está disponível no canal do Observador, portanto quem quiser é só ir ao canal do Observador, grande debate das juventudes partidárias, e tem lá 2h30 para ver. Onde falamos sobre habitação, educação, cultura e também qualidade de vida, economia, impostos, etc. E tem também um teaser muito engraçado no Instagram do Eu Voto. E no TikTok do Observador. O que eu mais gosto são as perguntas. Portanto, sim, acho muito bem. Obrigado, meus caros. Vamos então continuar aqui neste tema. E queria saber também as vossas previsões e se têm mais alguma coisa a dizer sobre a campanha. Quem quer avançar? Eu posso. Podes. Vai, Gonçalo. Pronto. Vamos falar todos com a mesma sondagem de base, tipo a da Católica? Ou... Não, eu queria a vossa sondagem. Olha, Gonçalo. A Joana quer um refill. Olha, assim, eu vou já desmascarar, porque tu no intervalo também te serviste mais, só que eu é que apareço na câmara, percebes? Eu vou já desmascarar. Foi de propósito. Foi no intervalo por acaso. Quis mais um bocadinho no intervalo, por acaso, mas era uma boa desculpa. Estás a ver? Vamos sair daqui meio... Mas agora queria fazer mais uma análise do ponto de vista da previsão daquilo que eu acho que vai acontecer, embora... Com a tua experiência toda política, o que é que achas? Sim, sou novo também, calma. Não, mas já tenho alguns aninhos, sim. Mas eu diria que, enfim, na vertente dos novos partidos, e já tínhamos falado disto também há cerca de 2-3 semanas, na altura do debate dos pequenos partidos, eu diria que há a possibilidade de eleger por parte do ADN, há a possibilidade de eleger aqui muito mais provável até do JPP na Madeira, e eu já ando a dizer isto há meses, aliás, tanto que o JPP na sua página de Instagram até partilhou um vídeo meu há uns meses, não sei se recordam disso, acho que não sei se foste tu. Foi de um programa da Geração V, mas aquele teste de qual é o teu partido político, a mim deu-me primeiro JPP. A sério? E eu fiquei género, o que é que se está a passar? É madeirense, tens as dúvidas tiradas. Como assim? Vou ter que mudar. A estratégia do Elvio Sousa sempre foi muito boa. Se forem eleitos é pela Madeira, não é por Lisboa. Pela Madeira, claramente, eles até podem ter 5 votos no continente, mas se tiverem 13, 14 ou 15%, similar ao que tiveram nas regionais, são eleitos. E a estratégia do Elvio Sousa logo na noite eleitoral na região da Madeira foi muito inteligente, porque ele disse a um jornalista que lhe perguntou, o JPP sendo um partido regional, e ele corta logo e diz, não, nós não somos um partido regional, nós somos um partido nacional com sede na região da Madeira, que é uma coisa completamente diferente. É por causa dos impostos. Portanto, mas dá vantagem, até do IVA também. É verdade. Portanto, parece-me que o JPP tem reais possibilidades de eleger. 3 novos partidos, vai ser giro. 3 novos partidos. O ADN, ainda falta outro. O ADN, acho que a Joana Amaral Dias tem essa capacidade, até porque, embora haja pessoas que não gostam propriamente do estilo dela, ela tem capacidade de engajar o público e de, ao mesmo tempo, criar mediatismo. E as pessoas adoram isso, nomeadamente numa altura da democracia das audiências em que nós, hoje em dia, vivemos ainda para mais no meio digital. E ela é fortíssima nisso. Eu adorava ver a Joana Amaral Dias no mercado do Bolhão, no Porto, a tentar fazer promoção à sardinha local. Mas repara que ela esteve em alguns mercados a confrontar o Pedro Nuno Santos e o Luís Montenegro, e foram momentos que viralizaram. Sim. E, portanto, ela até nesse aspecto, numa vertente diferente, até consegue capitalizar mais até a nível digital do que o André Ventura em determinados momentos. Isto é muito interessante ver de um ponto de vista de quem analisa. Depois há um terceiro,
que enfim, isto dependerá muito, não é? Portanto, isto aqui já é uma jogada arriscada do ponto de vista de quem faz a análise, porque o ERCT, por 2 motivos. Primeiro, o que aconteceu no 25 de Abril, e segundo, por aquilo que pode acontecer hoje. Quem nos está a ver, nós estamos a gravar isto à hora do almoço, aqui, meio-dia, 1 e tal da tarde, não é? São 2 já. São 2 já, pronto, Sim. é 1 e tal, nós começamos a gravar isto à 1. Às 3 da tarde vai haver uma manifestação, ou um encontro, enfim, chama-lhe o que quiserem, no Martim Moniz, que foi proibido por Carlos Moedas, ou seja, pode haver eventualmente uma repetição dos acontecimentos que aconteceram no 25 de Abril e isso, independentemente da concordância ou discordância, vai claramente capitalizar, nem que seja mediaticamente, Há o 2 ERCT. dias das eleições, E, não é? portanto, eleitorado abstencionista, a ala mais radical da mais radical do Chega, pode simpatizar com isso e, portanto, catapultar o ERCT. No entanto, o ERCT nas últimas eleições teve muito poucos votos. Não sei quantos é que tiveram, mas tiveram poucos, foram dos menos votados. Portanto, isso também pode ser um entrave. Mas eu diria que, por ordem de probabilidade, claramente JPP. À frente do ADN, acho? À frente do ADN, Ok. sim. Mais provável até, claramente, JPP. Eu diria que, não quero estar a dizer isto, mas eu acho que até é mais provável neste momento o JPP eleger do que não eleger. Ok. O ADN tem alguma possibilidade e o ERCT, dependendo do Vamos acontecimento ver. mediático que se gere hoje, estamos a falar, claro, antes, não é? Mas vamos ver. E então, AD em primeiro? Expectativa aqui do teu amigo. Sim, AD em conta. primeiro, Sim. mas não muita distância para o Partido Socialista. Ok. Portanto, eu diria, vamos rondar os 30% para a AD, uns 20% e muito para o PS. Diria que o Chega pode crescer. Acho Ok. que é possível que o Chega cresça. E há bocado queria mencionar uma coisa que me esqueci de dizer, é que eu acho que o futuro em Portugal passa por uma tendência de, dependendo da evolução ideológica da AD, mas é possível que o Chega se torne o maior partido de direita em Portugal e é possível que o LIVRE, com Rui Tavares, se torne o maior partido de esquerda em Portugal. Em quantos anos E isso? tenhamos, nos próximos 5 a 10 anos, e tenhamos uma alteração de dinâmica ideológica da mesma forma que aconteceu em França, em que os republicanos, o PSD francês, foi ao ar, entre aspas, e o Partido Socialista passou para uma posição secundária, em que o Mélenchon, mais à esquerda até, numa perspectiva... Eu acho que o Mélenchon é mais radical que o Rui Tavares, mas pronto, é só mesmo para fazer uma comparação. Passou a ser o líder principal da esquerda francesa e a Le Pen, mais à direita claramente do que os republicanos, do que o PSD francês, a assumir a posição principal. E eu acho que isso vai acabar por acontecer em Portugal, em que, não sei se com o Rui Tavares, não sei se com o André Ventura, mas esse espaço ideológico de Tavares e Ventura vai ser claramente o que vai substituir o PS e o PSD como os maiores partidos em Portugal à esquerda e à direita. Isto é a minha perspectiva. Só para concluir, Sim. Chega, acho que cresce um bocado, vamos ver, ou mantém, mesmo que perca um pouco, vai-se manter ou sobe um bocadinho, ali à volta disso. Está por ali. Depois a Iniciativa Liberal cresce um pouco, Sim. o LIVRE cresce, sem dúvida, o LIVRE vai crescer proporcionalmente significativamente, acho que o Bloco de Esquerda cai e o PCP vai crescer. O PAN, acho que não elege. Ok. Diria que é o meu prognóstico. Ficam aqui as previsões do Gonçalo, Joana, e as tuas? Previsões. Eu acho que nestas eleições, por contrapartida a todas as outras, por contraposição a todas as outras, eu acho que nestas eleições, como tivemos a tentar averiguar quem é que era o mais cool, não é? O cool kid do Parlamento, eu acho que se torna um bocadinho mais difícil de antecipar o que é que podem ser os resultados, porque estamos aqui a avaliar as sensações que as pessoas têm relativamente aos próprios dos líderes. E eu acho que as sondagens já tantas vezes nos mostraram ser completamente ao lado que não me vou arriscar muito a isso. Sim, ou seja, exato. por um lado, sim, estamos todos com aquela ideia de que Luís Montenegro vai ganhar, não, a AD vai ganhar, Sim, não é? até porque o candidato a primeiro-ministro é uma coisa que não existe. Exato. Exatamente. Até os meios de comunicação dizem, o candidato a Exatamente. primeiro-ministro, isso não existe. A Joana já vai explicar um bocadinho isso no fim. E portanto, eu acho que essa é um bocadinho a opinião generalizada dos meios de comunicação e das sondagens, que a AD vai ter a vitória. Não se sabe muito bem se a esquerda se consegue unir toda numa espécie de geringonça 2.0, não se sabe muito bem ainda isso. Agora, tudo isto é as perspectivas que nós temos, mas tal como em 2022 nos saíram completamente furadas e tivemos António Costa com uma maioria absoluta, portanto eu não faço a menor ideia. Sim, acho que Luís Montenegro está a conseguir capitalizar muito bem os seus votos, está a conseguir falar muito bem para o eleitorado do Chega. Não concordo com o Gonçalo quando diz que acha que não sabe se o ERC vai eleger ou não. Eu confio muito ainda em Portugal e acho mesmo que o ERC não vai conseguir eleger ainda. E espero que nem daqui a 10 anos. O ADN, não sei, porque realmente a Joana Amaral Dias é uma grande força da natureza, não concordando com ela e não concordando com aquilo que ela faz. Aquela mulher sabe falar para os mídias e para as pessoas e para foi uma das aquele grandes eleitorado. figuras da campanha, Portanto, não é? eu não concordo com o que ela faz, mas ela realmente consegue efetivar aquilo que quer fazer. Portanto, não sei se ela vai conseguir ou não, mas também uma coisa é certa, se o ADN conseguir eleger é só por causa dela. Claro. E Óbvio. portanto,
E se ela for para o Parlamento, atenção, Péssimo. ganha uma projeção muito interessante para o ADN. Acho que o JPP, não sei, acho que seria interessante. Acho que seria muito interessante termos alguém do JPP no Parlamento, nomeadamente por causa do regionalismo e de ser uma pessoa da Madeira, que vai trazer muitas ideias, sobretudo na Madeira. Sim. E agora eu queria, mas em termos de projeções não faço ideia, na verdade, porque ou seja, se for dizer aquilo que está a ser dito, a AD ganha, o PS se calhar consegue fazer uma geringonça 2.0. Agora, se é isso que vai acontecer, não faço ideder. Sim. Mesmo. Sim, são só previsões. Não, eu acho que o que pode ser grave é o que é que as pessoas vão fazer com base nas projeções e porquê. Eu acho que isto posso só explicar isto já. Sim, não, só e eu acho que é importante as pessoas entenderem isto, que é qual é o impacto que tem. Nós ouvimos uma sondagem a dizer que a AD ganha. Se calhar há pessoas à esquerda que vão pensar, não, então eu vou votar, faço o meu voto útil para o PS conseguir ganhar. E as pessoas, muitas das vezes, esquecem-se que estão a votar num círculo eleitoral. E eu acho que é importante, para quem já sabe, também não faz mal nenhum a ver outra vez. E para quem não sabe, acho que pode ser mesmo muito relevante entender, uma distância tão curta das eleições, o que é que representa o seu voto. Ou seja, nós quando estamos a votar, eu, por exemplo, voto em Setúbal. Porque eu moro no Seixal e por isso eu voto no Círculo Eleitoral de Setúbal. Vocês os dois votam em Lisboa. Vocês os três votam em Lisboa, não é? O vosso voto pode ir diretamente para os líderes das cabeças de lista de Lisboa. Por exemplo, se vocês votarem livre, vão votar no Rui Tavares. Não é? Mas não é só no Rui Tavares. Se vocês votarem no PAN, vão votar na Inês Sousa Real. Mas não é só nela. O que é que acontece? Cada partido apresenta uma lista de candidatos para cada círculo eleitoral. E quando nós fazemos o nosso voto no nosso círculo eleitoral, nós estamos a votar para aquela lista de candidatos. Exatamente. Para eleger aqueles candidatos. Eu nunca na vida vou poder votar em Pedro Nuno Santos, em Luís Montenegro, em nenhum dos líderes, na verdade. Depende se eles forem para Setúbal. Mas podes votar na Joana Mortágua. Posso estar no Joana Mortágua? Porque ela está em Setúbal. Sim, senhor. Acho que o Bloco manteve, ela vai sempre para Setúbal. Não? Ou seja, o que é que acontece? É importante as pessoas, mais importante do que irem às sondagens, é irem perceber como é que funcionam as expressões de voto no vosso círculo eleitoral. E quantos deputados é que existem. Por exemplo, na página do voto temos um voto, há uma post marcado, não é? O segundo post que marcaste. É o segundo, sim. Pronto, que tem o número de deputados por cada círculo eleitoral. Por exemplo, Lisboa tem 48 deputados, mas Porto Alegre só elege 2 ao Parlamento. Pronto, Santarém elege 9, Setúbal elege 19, Vila Real elege 5. E ao verem isto, vão também tentar fazer uma pesquisa sobre como é que foi em março de 2024, o que é que o meu distrito elegeu. Porque, por exemplo, se formos olhar para o distrito de Setúbal, o distrito de Setúbal é um dos distritos onde se elegem mais partidos pequenos. Elegeu um deputado para a IEL, para o Bloco, para o Livre. Portanto, se calhar uma pessoa que seja de Setúbal e seja indecisa entre votar num pequeno ou votar num grande para conseguir fazer voto útil e decidir se o governo vai para a direita ou para a esquerda, tem que perceber que o seu voto em Setúbal se calhar é mais decisivo para votar num dos pequenos do que em Vila Real, não é? Porque em Vila Real normalmente ganham os grandes. Ou em Porto Alegre, que normalmente ganham sempre um dos grandes. Para fechar, Joana? A ideia é essa, ou seja, eu não quero estar a influenciar ninguém no que é que vão votar, mas antes de fazerem um voto útil ou não fazerem um voto útil, vão ver como é que foram os anos anteriores no vosso distrito, quantos deputados existem no vosso distrito e vão ver, sobretudo, uma coisa que é os cabeça de listas do vosso distrito. E nós não estamos a votar para primeiro-ministro. Exatamente. Vão ver quem é que é a cabeça de lista no vosso distrito, porque podem se desiludir muito com a cabeça de lista ou não, ou podem adorar aquele cabeça de lista num partido que vocês nem pensavam em votar e afinal até vão votar. Ou podem conhecer. Setúbal é, na verdade, a nossa Flórida, não é? Aquele swing state. Mas é engraçado. Setúbal é tudo. Deixa-me só dar uma nota. Nunca se fala de ciclos eleitorais assim como se fala na América, era engraçado. Mas era giro. Deixa-me só dar uma nota que é, eu acho que vamos continuar, acho que é uma coisa certa, vamos continuar a ter bastante instabilidade e mais do que eu pensar em quem é que vou votar agora, temos que pensar também em quem é que vamos votar já para o ano quando houver novas eleições. Está a aparecer ali na televisão, Presidente da República espera estabilidade. Deixa-me só concluir em 20 segundos, Vasco, para dizer uma coisa. Muito rápido, Joana. Como é que depois se escolhe o Primeiro-Ministro? Portanto, o partido que tiver mais deputados eleitos no Parlamento vai fazer uma proposta, vai apresentar uma proposta de governo ao Presidente da República. E o Presidente da República, se considerar que aquela proposta de governo tem viabilidade de governabilidade, vai aprovar ou não. Por isso é que é possível um partido que não é o mais votado, como aconteceu com a Geringonça, fazer um governo, porque se juntar todos os partidos à esquerda e tem uma viabilidade de governabilidade. Bernardo, tens 3 minutos, são todos teus. A Joana a falar da geringonça. O facto dela dizer a palavra geringonça é um regresso. Mas olha que pode ser uma coisa importante, uma maioria qualificada em que a geringonça tem mais votos do que a AD e a IEL juntos. Isso é uma questão importante. Para a aprovação de legislação. Eu acho que aí a questão é, estará ou não
Luís Montenegro disponível para entrar em acordos com o Chega? Eu acho que esta é a grande questão destas eleições. Ou com o LIVRE, por exemplo, já pensaram nessa hipótese? Porque o LIVRE com Era, quem? era impensável. Com a AD? Gostava. Nunca se sabe. Não me admiraria Aposto, assim não é? tanto. Não me admiraria O PSD assim tanto. Se só precisassem do LIVRE e a IEL, imagina. Olha, bem visto, mas eu acho Não que me o admiraria. Rui Tavares era capaz de fazer isso, mas não com o Luís Montenegro. Não, eu não fazia Não uma sei. geringonça, era medida a medida. Não fazia. Fazia uma data de exigências, não, Não sei. Eu acho, quem ganhava com isso era o Chega. Eu acho que Pois. fica Chega ganhava com isso. Eu acho que está cada vez mais claro, mas claro, agora as eleições e os seus resultados também que me provem errado, mas que o objetivo primário de Luís Montenegro de ter uma maioria absoluta fica completamente por terra. Mas ele não tinha esse desejo, achas que tinha? Pelo menos teve várias pessoas à volta dele que, sendo ministros, ex-ministros, este Paulo Rangel, Pedro Reis, falaram Tinham que ter nisso. noção Portanto, que não isso ia foi dar. várias vezes mencionado. E se não fosse essa ambição, não seria mencionado sequer. não é? Eles dizem Seria maioria com- maior agora. Maioria Maioria maior. maior. Daqui parece que estamos a falar das Úrsulas, Isso é das uma constelações, a redundância. grande, a média, a Mas eles pequena. têm, mas eles têm dito imenso, maioria maior. Exato. É A ursa frase. maior, a ursa pequenina, depois lá ao fundo é o Sagitário, acho que sim. Mas acontece só é que acho que é isso. Portanto, a AD não leva daqui uma maioria absoluta, acho que não mesmo. Eu estou como o Gonçalo, eu acho que o Chega cresce, eu já o tenho dito desde o início. Portanto, de 50 para quantos deputados não sei, mas a sondagem da Católica dá uma perda para o Chega e dá uma queda também para o PS, o PS ficando só apenas com 60 deputados. Se estes números firmarem, eu não sei porquê, mas sinto que o Chega vai estar mais próximo do PS do que o PS da AD. E, portanto, A sondagem já diz isso. Sim, não, mas eu digo mesmo... Ainda mais, não é? Ainda mais, Pois, acho que sim. ainda mais. Não me admiraria nada de ver o Chega com 52, 55 deputados e o PS ali nos 60, precisamente. Mas bem, eu acho que Sim. o grande vitorioso, Tens pouco tempo. de acordo com estas sondagens, eu acho que a grande vitória vai para Rui Tavares. Não é? Eu acho que o LIVRE, fora os pequenos naturalmente, que poderão mais ou menos eleger alguém, se bem que falar da ADN eleger alguém já vem muito no seguimento dos últimos resultados, acho que o LIVRE aqui vai ser a grande vitória e também a Iniciativa Liberal. Já tenho falado muitas vezes que a Iniciativa Liberal, eu acho que vai ter a mesma forma que teve o Bloco de Esquerda da geringonça, portanto eu acho que eles são capazes de lá chegar aos 14 deputados, entre 14 a 15, mais ou menos, 14, 15 a 6 por aí, mas acho que a Iniciativa Liberal e o LIVRE vão ser sem dúvida aqui os grandes vitoriosos do domingo, e assim eu espero pelo menos. Concluir também só, fugir aqui um bocadinho disto e dizer para quem não anda atento, que esteja agora também atento àquilo que foram os discursos, e agora fugindo de Portugal, de Donald Trump nos Emirados Unidos esta semana. Muito bom. Onde é formidável ver como, por mais que não se goste dele em muito daquilo que ele diz, que efetivamente ele diz muita coisa daquela boca fora, ele à sua maneira está a conseguir levar o seu jogo avante. E significa o quê? Ele acaba de fechar dos maiores acordos alguma vez feitos com os Emirados Unidos, 1,4 trilhões de dólares em investimento na economia americana nos próximos anos, entre eles centenas de milhares de milhões em inteligência artificial. E no meio de tudo aquilo também acaba ele a ser aplaudido por ambas as esferas lá presentes, Isso é histórico. quando ele diz que o Irão nunca terá uma arma nuclear. E portanto, o simples facto da coragem como ele afirma algo assim, depois de ter conseguido chegar a estes acordos, já depois do acordo com o Zelensky na Ucrânia, já agora também esta posição dele forte a pressionar Putin para chegar aqui a um acordo de paz, eu acho que efetivamente eu não gosto necessariamente do modo como ele faz as coisas, muito menos daquilo que ele diz, mas efetivamente a ver vamos, mas estes primeiros 100 dias de mandato estão a correr muito bem. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado Joana Marques Braz, Gonçalo Sousa e Bernardo Faro. Voltamos todas as sextas com um novo episódio. Estamos sempre disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, em vídeo no YouTube e em podcast, onde podes seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O Geração V é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estar desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.